Política. 7h15. Olha, gente, a informação da política hoje é dessas informações que a gente já está bem acostumado no Brasil, né? Como vocês sabem, existe aqui uma eminência parda chamada Centrão. E o Centrão, ele costuma cobrar muito caro pelo apoio dele, né? E o Centrão, ele consegue ser duas caras, como a gente diria no popular. Ao mesmo tempo em que ele faz oposição ao governo federal em alguns estados, ele é capaz de ter ministérios dentro da esplanada dos ministérios em Brasília. Acontece com o PSD, acontece com a União Brasil, acontece com progressistas, que são partidos típicos de Centrão, com ampla participação dentro da esplanada dos ministérios e com presença garantida em alguns ministérios também. Então deixa eu contar para vocês, gente, que o Centrão quer impor uma condição, vem cobrando inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota, por uma condição em relação ao governo no próximo ano, no ano de 2026. Como vocês bem sabem, 2026 é ano de eleição. Teremos eleições para presidente da República, para governadores, para senadores, deputados federais, deputados estaduais. E o que quer o Centrão? O Centrão quer romper com o Lula. O Centrão quer buscar um rompimento com o Lula. Mas quer conversar. Quer conversar no seguinte sentido. Primeiro, tentar garantir a posição de vice na chapa do Lula, escanteando o Geraldo Alckmin, empurrando o Geraldo Alckmin para disputar o Senado por São Paulo. Essa é uma das tentativas do Centrão. A outra tentativa do Centrão, para estar alinhadinho com o Lula no ano que vem, é tirar Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo, da relatoria da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, ou seja, tirar um petista do comando do orçamento, colocando uma pessoa ligada ao Centrão. Só que por curiosidade, gente, o Carlos Zaratini supostamente ganhou esse direito quando o PT apoiou o Hugo Mota na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Veja como os caras não dão ponto sem nó, né? Os caras não dão ponto sem nó. Eles emprestam apoio para eleger o presidente da Câmara, mas amarram para o ano seguinte a relatoria do orçamento. Então, o que é o Centrão para se manter próximo ao Lula? Olha, se a gente tiver que estar com o PT no próximo ano, como quer o PT, quer o apoio do Centrão, quer o apoio de partidos do Centrão, são duas coisinhas para a gente começar a conversar. Só, né? Controlar o orçamento a partir da LDO e, quem sabe, fornecer o vice ao presidente Lula. É baixo o Centrão, né, gente? Que coisa. E é que saber também como é que ficam as bases, né? Porque em muitos lugares do Brasil, PT e Centrão estarão em lados opostos. Como é que ficaria isso a nível nacional? Muito complicada essa articulação. Tudo caminha para que esses partidos de Centrão tenham candidaturas próprias ou unam-se em torno de uma candidatura de direita. Não me parece o cenário mais claro, mais evidente, um apoio do Centrão ao Lula, não me parece. Mas eles já estão cobrando o preço, né? A vice no lugar do Alckmin e o controle do orçamento de 2026. Vou aproveitar, Vini, tem uma pergunta do Átila aí pra gente, né? Sim. Você quer ler ela pra gente? Professor, gostaria do seu comentário sobre a possibilidade de Santa Catarina virar reduto político da família Bolsonaro, pois a última notícia é que de Carlos ser o candidato ao Senado pelo nosso estado. Pergunto, SC, não tem outra opção? Homens e mulheres sérios na política? O Átila que pergunta. Ô Átila, deixa eu falar pra você que o projeto da família Bolsonaro para 2026, ele é muito ousado nesse sentido, né? É manter o Flávio senador por São Paulo, aliás, pelo Rio de Janeiro, perdão. Dependendo da circunstância, fazer o Eduardo senador por São Paulo. Tem um projeto de fazer a Michele senadora por Brasília. Muito embora tanto Eduardo quanto Michele podem, num extremo, até serem candidatos a presidente da República, mas por enquanto a premissa maior é que eles sejam candidatos ao Senado. E o projeto inicial era fazer o Carlos deputado federal pelo Rio de Janeiro, né? Eles teriam a força do Bolsonaro no Senado e a força do Bolsonaro também na Câmara dos Deputados. Porém, Átila, você vai se lembrar aí que existe um processo de cassação do senador Jorge Seife, aqui de Santa Catarina. E esse processo deve ser pautado nos próximos meses.
Há quem diga, inclusive, que há uma chance grande de ser pautado por mês de julho. Então, qual é a indicação? A indicação é, se por acaso o Seif for cassado, nós teríamos uma nova eleição. Nessa nova eleição, o que pode acontecer? Poderia ser candidata a Júlia Zanata, a Carolina Detoni, e caso uma delas fosse eleita, abriria uma vaga para que o PL no próximo ano lançasse uma nova candidatura ao Senado, e aí entraria a candidatura de Carlos Bolsonaro. Precisaria transferir o domicílio eleitoral para cá, para quem sabe ser candidato. Então veja, se houver a cassação, a probabilidade aumenta. Se não houver a cassação, o Bolsonaro teria que passar a perna na Júlia Zanata e na Carolina Detoni, que estão, na teoria, na frente do Carlos Bolsonaro por viverem aqui e por terem essa promessa do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, eu vejo que há uma possibilidade desde que o Seif seja cassado, né? Se não for assim, acho realmente bastante difícil que isso possa acontecer. Agora, é a opção de Santa Catarina, né? Santa Catarina é um estado em que o bolsonarismo é muito forte, em que a direita é muito forte. Não vai ser incompreensivo, Átila, a gente ter duas pessoas eleitas ao Senado. O Senado renova em 2/3 no ano que vem. Não vai ser muito difícil a gente ter as duas vagas, por exemplo, sendo da direita aqui em Santa Catarina, por conta dessa presença forte, até porque a gente vota 2 vezes, né? Então nós vamos votar 2 vezes para Senado. Então há uma tendência da direita a fechar em torno de 2 candidatos da direita. Então é esperar para ver.